Olá, está começando mais um Conversa Pública e hoje nós vamos falar sobre uma doença que ficou muito em evidência em março de 2022 com o ator Bruce Willis, é a afasia. Nós vamos conversar com a Sônia Reynol, que é empresária e há 12 anos ela sofreu um AVC. E como sequela desse AVC veio a afasia. Ela vai contar para a gente como é que foi toda essa história e como é que ela aprendeu a conviver com essa doença. Olá, Sônia, obrigado pela participação aqui no Conversa Pública. Boa tarde para todos, obrigado por tudo. Eu vou tentar mostrar para você. A sequela que eu tenho é a afasia. A afasia é lesão, é o que acontece depois de AVC. Aquela que eu tive no AVC e que rebentou. E automaticamente eu fiquei com a coisa afasia. Você tem que a gente perde as palavras e a linguagem. Então, hoje, na minha vida, é como se você nasce um bebê. Eu tive que aprender a falar um AA. Você tem um exemplo, por exemplo, uma palavra nariz, arroz, nada, você não conseguia entender nada. Então, há 12 anos que eu trabalho exatamente sobre afasia. Palavras, linguagem, entender, é muito complicado. E é isso que eu fico divulgando. A forma na minha vida, como se eu trabalhei em banco na vida inteira, em banco nacional, comecei na vida inteira, e sempre comunicação, e depois de eventos, quando acontece naquele momento, eu tive que... O que eu vou fazer? Eu não tinha que fazer nada. Foi na época que eu sempre fui ligado com arte, eu comecei a trabalhar muito com teatro, aprendendo tudo para aprender. Uma palavra, qualquer coisa, uma palavrinha, a palavra vendo. Nossa, foram 2 meses para aprender aquilo ali. Você não sabe ter verbo, não parece que é uma loucura que acontece. Então, nesse período, a vida toda, eu cresci muito, a vida toda fazendo fono e ligado para a arte. Porque a arte eu fico como se fosse... Você faz um fono, é 1 hora, no máximo. E ali não, às vezes o teatro eu ficava em 4 horas de trabalhando e aprendendo. E é isso que vai acontecer na minha vida. Aí, nesse período, eu cresci muito as palavras. Muito, eu cresci muito. Nesse período, há 2 anos, foi como a pandemia, loucura no mundo inteiro. E uma das coisas que eu fiquei, o que eu ia fazer agora? Eu não poderia fazer mais nada. Aí foi naquele momento que eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que mostrar para as pessoas o que eu fiz, aonde que eu cheguei. Porque eu não falava nada e agora eu estou bem. E trabalhando, sempre trabalhei também muito canto, tudo instrumentos, qualquer coisa, até pandeiro, qualquer coisa faço para me aprender. Foi nesse período que eu resolvi para fazer o meu livro. O meu livro era divulgar o que eu estou mostrando às pessoas. Eu não sou empresária disso, eu não era escritora, pelo contrário, eu mostrando a minha vida, mostrar resiliência, fé, motivação, e é tudo que a gente fez. Então, o que eu falo para toda pessoa que tem afasia, eles nem pensam muito. A gente, quando tem AVC, a gente não lembra nada. O problema é quem sofre muito é a família, que todo mundo se conhece. Porque na hora que acontece, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Mas, Sônia, é sobre isso que eu ia te perguntar. Como é que começou? Há 12 anos você tinha, conta pra gente, há 12 anos você estava trabalhando, tinha sua vida ativa profissional. Sim. Como é que foi o AVC e depois sair do AVC? Vamos lá. Eu trabalhei muito em comunicação. E eu fazia, já empresária, que eu fazia eventos, negócios, flash, é tudo de imprensa que eu fazia com aquilo ali. Naquele período que eu ia viajar, que uma vez por ano eu ficava 1 ano lá nos Estados Unidos, aliás, 1 mês, eu fico lá. Nesse período, quando eu ia viajar normal, no dia 28 do mês, aliás, olha, vamos lá, tem que falar calmo. Dia 28 de junho de 2010. E normal, mala pronta e tomando um banho. Na hora que estava tomando um banho, a única coisa que eu senti, pressão, aquela... Pensa, é quando você faz, ai, o que eu ali? Cãibra. O que é isso? Cãibra? O que é isso? Cãibra. É isso que você tem? Cãibra. Quem lembra, eu não tive nada de dor na cabeça. Era cãibra. Ai, o que é isso? E tal. Foi isso. E agora eu vou dizer para você, 14 dias depois, porque eu estava morta. Eu não sabia nada. E aí, quando eu voltei,
Eu não sei, como se fosse... A cabeça da gente é como estar uma cesta com todas as palavras e tudo que a gente fala. Aquilo faz assim, ó. Você conhece tudo, mas não sabe o que vai usar. A palavra desvisa. Nossa, o que era isso? Aqui no Rio de Janeiro tinha muita obra. Desvisa, desvisa. O que era isso? Se era doce, se era quente, é frio. Você não sabe o que é aquilo ali. E aí que eu comecei fazendo no fono. E toda semana, de segunda a sexta, eu fazia fono. Então, eu fui aprendendo tudo. Tudo. Eu era uma criancinha para montar tudo. E nesse período que eu fiquei com isso, e eu muito ligado com arte, porque eu gosto com arte. Eu peguei dança e curso de teatro e essas coisas que me cresceu muito. Então, até hoje, por exemplo, hoje eu sou uma atriz de verdade. Eu tenho até filmes, eu com trabalho agora, que é complicado. É uma dificuldade. Quando você fala para mim aqui, vai pegar essa caneta, hoje eu falo caneta, mas era muito complicado fazer uma caneta. Então, eu voltei zero e melhorei. E por isso que eu fico divulgando, falando, porque talvez, quando você fala a fase, quem faz agora no momento, eu, por exemplo, sempre sou uma pessoa muito forte, assim, de eu quero, eu nunca queria parar na minha vida. Eu sou uma pessoa, assim, muito... Eu tenho que fazer alguma coisa a vida toda. Mas se a pessoa não tiver desse tipo, a pessoa quebra. E aí que eu fiz, que as famílias que vão conhecer, como é que você vai fazer isso? Como é que tem que entender, calma, ouvir, falar, entender. E é isso na minha vida da gente. Então, essa brincadeira que eu estou te falando depois, desse período, né? De estar falando de 12 anos, né? Que você está falando agora. Mas vamos botar 2 anos antes já fazia. Olha como eu falo errado. Olha a palavra como eu estou falando errado com você. Eu estou dizendo que em 12 anos aconteceu tudo isso. No momento, eu liguei muito com arte. Tudo de canto, com tudo que eu poderia. Mas naquele momento, quando foi a pandemia no mundo inteiro, eu ia fazer o quê? Eu vivia em grupos de teatro e não tinha nada. Foi naquele período que eu tinha que fazer, eu tinha que mostrar para as pessoas, por isso que criou o meu livro. Para dizer a minha história. Não é química te falando o que ela fazia, não é isso. Entendeu? O ser humano que tem isso, uma pessoa que tem. Hoje, o que eu estou fazendo com vocês agora, você já imaginou? O meu coração não está assim nervoso com vocês, não. Eu estou falando normal. Mas isso, uma pessoa que você troca uma palavra, nossa, em matemática, então, é muito complicado. Qualquer valor. É uma loucura quando você faz isso. Então, mas você tem que saber que vão fazer. Eu vou conseguir. Esse mês, por exemplo, tem conscientização de afasia, que as pessoas não conhecem. Ninguém conhece, nem eu, né? Há 12 anos eu não conhecia quando eu tive esse AVC. Não sabia que era isso. Então, naquele momento, eu sou aquela pessoa que, todo lugar, se eu chego, pergunto a alguém, oi, Marcos, você conhece a afasia? Aí a maioria fazia, não. O que é isso? A afasia é uma lesão que tem o cérebro da gente, que tem um problema da palavra e linguagem. Então, como é que você faz na minha vida? Olha lá, vamos lá. Falar, compreender, escrever, ler. É tudo. E ninguém nasce com afasia. Adulto ou criança pode acontecer depois. Quando acontece o problema no cérebro da gente. Mas não nasce, ninguém nasce. E não tem química. Não tem você comprar um remédio para afasia. Não. Você tem que acreditar muito na tua vida. E muito, para mim, acreditar a Deus. Não tem dúvida. Deus é tão forte na minha vida que naquele momento é que eu peço e falo com Ele todos os momentos. Então, por isso que eu pego, quando eu digo a vida inteira que eu falo, até meu livro, que é A Filha do Rei, não tem dúvida, porque a minha história, eu comecei muito simples, e ali dentro eu imaginava que eu ia crescer, e eu cresci muito, muito que eu poderia imaginar. E agora tem uma hora que o ser humano, a gente fica abusado, né? Eu acho que nesse momento, quando eu tive isso, AVC, e pá, Deus falou, opa,
Peraí, o que está acontecendo? Sônia, eu gostaria que você falasse para a gente como é que a afasia foi diagnosticada, como é que você chegou à conclusão de que você estava com afasia? Quando eu entendi, de repente, que eu estava com afasia, eu só sabia o quê? Eu sempre fui muito ligada, muito pensando em tudo, porque o centro de comunicação era aquilo que eu precisava na minha vida. Nesse período, eu começava a entender o que estava acontecendo. E aí, naquele momento, quando eu entendi, que eu falei, peraí, o que está acontecendo na minha vida? É alguma coisa séria, então vou ter que mudar alguma coisa. E eu comecei a mudar, muito, muito ligado, porque eu te falei, muito ligado para a arte, para fazer tudo, para aprender, tudo que eu estava aprendendo no dia todo. E na hora que eu digo para você, muito forte para mim, você não tem química para você comprar, não tem uma farmácia para você comprar química. O mais importante é uma energia que você tem e agradecer muito a Deus. Então, eu sempre fui me ligado com Deus. Eu sou a filha do rei, não tem dúvida. Porque naquele momento que eu era uma empresária, bem, não tinha problema nenhum. De repente, eu ia viajar, tem uma cãibra, e eu dizia, ai, meu Deus, sai, Senhor. Era isso que eu falava isso. E, de repente, 14 dias depois, eu voltei e estou lembrando de tudo, Márcio. Aí, o que eu falo para você, o mais ligado para mim é agradecendo a Deus. E pedindo, e falando, e conversando com ele, dizendo, e com nível para o meu pai. O que está acontecendo? Eu vou melhorar, o que vai acontecer? E eu estou fazendo. Foi nesse período depois, foi na era de pandemia, naquela loucura, que parou de teatro, de tudo, não poderia fazer nada. Foi na época que eu resolvi fazer o meu livro. Da minha história, não tem química. É a minha vida que eu estou mostrando ali. Por isso que eu botei o meu livro, eu coloquei A Filha do Rei. Por quê? Eu não tenho dúvida que foi Deus que me ajudou. Então, se você conhece, eu comecei, nasci e criada lá em Niterói, muito simples, muito simples. E trabalhamos a vida inteira e eu imaginava, não, eu vou crescer alguma coisa. Foi nesse período que eu peguei todo o meu livro, eu conto toda a minha história da minha vida. Quando eu comecei, em nenhum momento, nunca fiquei, nunca sobre Deus. O Senhor é muito forte para mim. Então, isso para mim é muito importante. É sobre isso. Agora, e a família, né? Como é que a família fica nesse processo? Você chegou a comentar um pouco que para a pessoa que está passando pela afasia é complicado, mas a família acaba sofrendo muito nesse processo, né? E como é que então os familiares têm que ajudar a pessoa que é diagnosticada com afasia? Márcio, por isso que eu estou te falando, é muito importante que toda família, porque o afásico, ele não consegue entender nada. Mas o mais importante é a família, que conheça. Você sabe antigamente umas brincadeiras que você faz uma piada, que todo mundo ri, ou é engraçada. Chegou na nossa vida, a gente não consegue entender nada. Quando a pessoa, vocês acreditam que no início, fisicamente, eu era uma pessoa normal, mas eu era aquela empresária. E naquele momento que eu estava, negócios grandes, que eu tinha que ir ainda, eu chegava lá que eu não poderia falar nada. Sabe o que eu fazia, Márcio? Eu chegava toda bonita, arrumada, e eu chegava assim com o Márcio, quando eu chegasse com você, ô, Sônia, como é que vai? Eu dizia... Ou seja, juro, Deus. E as pessoas, nossa, Sônia, e todo mundo rindo, todo mundo triste. Era isso o personagem da minha vida. E hoje, a família e amigo precisa falar. Todos os detalhes. Mas não leva debochado, não fica brincando, né? Tem uma forma que vai brincar. Eu, por exemplo, eu tive um dicionário engraçado, mas minha família é engraçada, é brincadeira. Tem pessoas, cada um tem um. Quando fica com vergonha, fica com medo. Então, vai escutando, vai falando, vai mostrando. Ah, você pega essa caneta é azul, essa caneta você faz. Sabe, o Márcio, até hoje na minha vida, gente, eu acordo de manhã, eu faço aquela Casa das Palavras. A vida inteira. Eu peço 30, 40 minutos fazendo quando você acorda de manhã. Eu ando, eu leio algumas coisinhas muito e eu vou andando e eu não fico nem só escutando música, eu quero escutar as pessoas e falar bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, para falar para alguém. E mais importante, gente, a família
tem que ter atenção, né? Porque as pessoas falam assim, nossa, não está lembrando não consegue, não ficou legal, né? Tá burrinho, né? As pessoas pensam de tudo, e não é isso. Você chega em qualquer lugar, você tem que... A família fica junto, e o colega também, sabe? E jovens demais. Você tem portal de afasia, que eu não sabia disso. Quando eu fui conhecida com o pessoal de São Paulo, é que eu divulguei muito ano passado, e agora quando você pega tantos jovens que têm de afasia, 20 e poucos anos, 20 anos, 30 anos, trabalhando, tem isso. Vai voltar como? Não tem química. Só Terapia. força. Muito, muito acreditar. E acreditar em Deus, e fazer alguma coisa, porque senão a gente não consegue. Hoje nós estamos falando com a empresária Sônia Reynol, que ela teve um AVC e teve como sequela a afasia. Ela explicou para a gente, né, todo esse caminhar desde o diagnóstico e como ela está conseguindo a cada dia superar as dificuldades. E, Sônia, você falou que as artes, né, o teatro foi muito importante nesse processo também? Sim, sim, até hoje. Atualmente, Mário, eu estou fazendo teatro com criança, com adulto. Eu estou até passando, tem até filme, até no Prime, até fotos ali. Bacana, legal. Eu tenho ali, e também com criança maravilhosa. Eu acho que arte na vida é a arte da vida, né? Quando eu acordo de manhã, eu agradeço tanto a Deus na minha vida. Gente, presta atenção, eu faço isso a vida inteira, até antes. Quando eu acordo de manhã, quando eu acordo, eu sempre fazia isso, ó. E eu dizia assim, obrigada, Senhor, glória a Deus. Obrigada pela noite. E fico falando do dia, aqueles que estão nascendo e aqueles que estão passando. E aí a gente vai pedir, cada um que você pedir, e agradecer o tempo inteiro. Que eu faço muito para mim, agradecer a Deus. Não só pedindo, não. Tem que agradecer muito. Então, é isso que eu faço até hoje. É importante, a pessoa tem que ser ligada com aquilo ali. E esse negócio da arte que eu estou te falando, eu não paro. Até hoje, eu não paro. Aonde eu estou no lugar, meu pedacinho, eu estou com o lugar, e eu não paro com isso. E é isso que eu quero. E a coisa que eu quero divulgar, e eu quero mostrar que as pessoas conheçam a minha história. Porque a minha história é um exemplo. E é um exemplo bom. Quando eu comecei, aquela comunidade muito simples, aonde cheguei, e tudo que passou aqui, e tudo que eu fui embora, né? 14 dias eu não estava mais existindo. Eu acho que Deus falou, você vai continuar novamente, Sônia. E eu tenho a responsabilidade. Eu sei, até hoje eu fico assim, a resposta que eu pergunto a Deus. Eu falo o tempo inteiro, Senhor, eu não sei. Eu faço direitinho, mas me ajuda porque tem que ter uma resposta do que eu tenho que fazer. Então, de repente, estou falando com vocês aqui hoje, é muito importante para mim. Né? Então, mostrar às pessoas. Porque depressão não pode ter depressão. Você tem filhos do rei, a gente tem que vamos lá, Deus, vamos ajudar, vamos resolver e tal, e agradecer todo dia. E é isso que eu falo com vocês. E é aquilo que eu te falo, Mário, que eu falo, o meu livro é esse, tá vendo? A Filha do Rei. É isso que eu falo para você, que é a minha história da minha vida. E é isso, agradecer a Deus. E é isso. E hoje você se encontra, a gente pode dizer hoje que você já está curada? Como é que está o tratamento? A afasia tem cura? Cura, ou não. Coisa que você vai conviver sempre vai estar sempre se esforçando para melhorar? Mário, não fica... se Deus fizer um milagre na minha vida, ele me ajuda muito, tá? Porque, por exemplo, eu adoro, por exemplo, igrejas de louvor, as músicas, o tempo inteiro. Mas eu conheço o instrumento deles, mas eu não consigo cantar nada. Isso, eles não conseguem. E todo dia que eu oro mesmo, outro louvor, qualquer que eu vou dizer, Senhor, ajuda a minha vida, que eu consiga falar com esse todo nível. Não tem química. Aí ele vai melhorando, ele vai deixando um pouquinho, está acontecendo. É isso que está acontecendo na minha vida. É por isso que porque não tem química. O que eu faço é... A cabeça da gente, o cérebro da gente está assim, eu tenho que mexer, tem química, vai comprar? Não. Energia. E agradecer. E falar, eu quero. Eu falava ano passado que eu falei muito. Ninguém tinha medo
medo, depressão não, nós somos filhos do rei. Não tem depressão de nada, tem que crescer, e é isso que eu faço. Então, quer dizer, a fé foi fora as terapias, fora a questão da arte, do teatro, a fé, você acredita que foi fundamental, uma ferramenta fundamental em todo esse processo? São todos iguais. Por quê? Você tem que pensar, eu penso de forma assim, você pega o profissional, que é um fono, que é médico, isso, aquilo, ele aprendeu por quê? Porque Deus criou profissionais para ele. Então, naquele minuto, eu só tenho que agradecer ele todo o tempo e ajudando ele também. Eu nunca pedi, não é somente. Ele tem tanta coisa para fazer, ele não vai pedir tudo, não. Ele está ajudando um médico, um fono, um jornalista como você, alguns pastores. Aí sim, elas vão saber, vamos lá, levantar, vamos cantar. Mas, né? Desde criança que eu fui criada em assembleia muito forte. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, siga adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. E é isso que eu vou. Isso aí, parabéns. Então, Sônia, eu queria que você deixasse, a gente está chegando ao final do programa, que você deixasse uma mensagem bem rápida, porque a gente tem pouco tempo, só para quem está passando por esse problema poder ter essa motivação, essa vontade de viver muito bacana que você tem. Gente, o importante é que nós somos filhos do rei. Presta atenção, todos vêm daquele jardim, desce. No jardim você passa lagoa, buraco, tem frutas, tem umas coisas queimadas, tem umas coisas verdes. Então, nós descemos daquele ali. E numa hora a gente vai subir. Então, a gente tem que estar se preparando para subir bem, para entender bem. Isso que é importante, que é o mais... Todos os dias. E agradeça e agradecer. Obrigada. Eu quero, eu vou. E é isso para todo mundo. Família, atenção. Até aquelezinho lá que não tem aqueles detalhes. Às vezes uma musiquinha, uma fola, uma historinha. Cada um tem uma historinha, não tem? Então, olha só, família. Fica em cima com essa família. Pergunta, fala. Não acha ninguém chato. Nem acha que a pessoa vai melhorar assim. E todo dia você fala isso, vai melhorar. E é isso que eu digo. Afasia, vai embora, porque nós somos filhos do rei. E é isso que eu quero. É isso aí, Sônia. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, tá? Tá bom, Mara. Obrigada por tudo por vocês. Que Deus abençoe. Que seja uma energia. E eu vou tentando. Isso aí. Tá indo muito bem. Tá bom, muito obrigada. O programa Conversa Pública vai ficando por aqui. Hoje falamos sobre afasia. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.